Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais da IBVG. Antes de irmos para a nossa devocional propriamente dita, eu quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, curtir também, isso dá uma força muito grande para a gente. Compartilhe com outras pessoas também o canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. A gente tem soltado toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, o nosso Boa Noite com Jesus. Todo domingo, às 9 horas, temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Às 19h30 temos o culto transmitido e também estamos tendo cultos presenciais às 9h30 e às 19h30, com limite de lotação de pessoas, tá bem? Ou seja, o culto das 9h30 da manhã ele é para o pessoal do grupo de risco e aqueles que os acompanham, e o culto da noite aberto a todos, porém com uma limitação. Então entre em contato conosco através das redes sociais e dê o seu nome para estar participando conosco. Terça-feira também estamos tendo nosso culto de oração presencial na igreja, dê o seu nome também para participar. E a nossa live dos jovens tem sido lançada sábado pelo irmão Jonas, a irmã Ana Maria, ali às 19h30 também. Você está convidado a todas essas atividades, tanto online quanto presencialmente. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de número 25 até o versículo 30. Mateus 6, de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Algumas Bíblias trazem um título, e o título é A Ansiosa Solicitude pela Vida. Mas nós vamos ler isso aqui e vamos tirar duas verdades para a nossa vida hoje. Isso aqui é o Senhor Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do campo, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Irmãos, o texto traz bastante coisa, bastante informação interessante para as nossas vidas, mas tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com você hoje, em cima desse texto, tá bem? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que Deus cuida de você. Às vezes você pode achar que Deus não está cuidando porque você tem passado por dificuldades. Às vezes você pode achar que Deus não está cuidando porque as suas orações não têm sido respondidas conforme o que você deseja, mas Deus cuida de você. Essa é a primeira grande realidade do texto. O texto diz que ele veste a erva do campo, no versículo 29, contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Deus veste a erva do campo, ele entra assim no versículo 30, comparando o esplendor da glória de Salomão com as vestes das flores do campo, dos lírios do campo. Ele fala também das aves. As aves, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam, mas Deus cuida delas. E assim como o Senhor cuida da planta do campo e Ele cuida das aves, Ele cuida de você. A ave muitas vezes não sabe que Deus está cuidando dela, ou nunca sabe que Deus está cuidando dela. A planta do campo não tem consciência de que está sendo cuidada pelo Criador do Universo. Mas nós temos essa certeza. O Senhor cuida de nós. Deus cuida da sua vida. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades que te cercam, Deus cuida de você. Segunda grande verdade que a gente tira do texto é que Jesus nos convida a olharmos o lado bom da vida. Olha que interessante. Versículo 26. Observai as aves no céu. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
Então Jesus te convida a olhar para as coisas boas da vida, as aves do céu e as flores do campo. Jesus poderia ter usado outros exemplos aqui. Ele poderia ter falado: já observaste as lagartas a comerem as folhas? Ou já observaste os gafanhotos em enxames? Ou ele poderia ter usado: já observaste os lagartos a andarem sobre as pedras do deserto? Por que Jesus não usou essas ilustrações? Que são boas ilustrações. As lagartas se alimentando, os lagartos sobre as pedras, os gafanhotos se avizinhando. Tudo isso são boas ilustrações, mas Jesus não usa elas. Por quê? O lagarto sobre uma pedra no deserto nem sempre é uma imagem agradável. Assim como uma nuvem de gafanhotos se aproximando, não traz consolo ao coração. Esse tipo de coisa, a lagarta destruindo uma lavoura, mesmo que depois se torne borboleta, não é algo agradável de se pensar, não é algo agradável de se imaginar. Então Jesus, ele não trabalha com essa perspectiva, ele não traz coisas que poderiam ser desagradáveis. Pelo contrário, ele convida os seus ouvintes a olharem as coisas belas da vida. As flores do campo, as aves do céu. As aves do céu que transmitem aquela ideia de liberdade. As aves do céu que carregam no seu voar aquela sensação e aquele desejo que o homem sempre teve de estar nas alturas. Quanto tempo, quanto empenho não foi gasto para se desenvolver o avião ou desenvolver o helicóptero para que pudéssemos estar nas alturas? Por quanto tempo o homem não sonhou usufruir da liberdade que as aves no céu usufruem? Jesus também usa o exemplo das flores do campo como o suprassumo da beleza, como aquele resumo da graciosidade, da beleza, do cuidado de Deus com a natureza. Então Jesus traz duas ilustrações boas, duas ilustrações agradáveis, as aves e as flores. Para quê? Para te convidar a observar as aves do céu, a atentar nas flores do campo, a colocar os seus olhos nas coisas boas da vida. Que você possa colocar os seus olhos em tudo aquilo de bom que te cerca. Muitas vezes, por causa das dificuldades, onde não sentimos o cuidado de Deus, muitas vezes, nós somos tentados a viver vendo apenas a parte vazia do copo. E nós começamos a achar tudo ruim, ou começamos a ver coisas ruins em todas as coisas. E Jesus fala: não olhe para as coisas ruins, observe as aves, observe o lírio, observe as coisas boas que te cercam. Estamos chegando à noite, está chegando na hora de nos recolhermos para dormir. Talvez o dia tenha sido duro, talvez o dia tenha sido cansativo, talvez o dia tenha sido de guerras perdidas, de batalhas vencidas, de lutas que nós não conseguimos superar. Mas Jesus nos convida, em meio a esse momento, a olharmos para as coisas boas da vida. Se você é casado, olhe nesse momento para sua esposa. Olhe para o seu marido como uma dádiva de Deus para a sua vida. Se você tem filhos, olhe para os seus filhos como dádiva do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Se você tem saúde, olhe para a sua saúde como algo fantástico. Pela forma como Deus tem sustentado a sua vida. Você está assistindo esse vídeo, talvez no celular, no computador, usando a internet. Olhe que bênção ter internet, ter acesso à informação. Essa devocional chegar ao teu coração. Quando terminar de assistir, você vai se deitar na sua cama. Olhe que prazeroso a sua cama que te abraça, o travesseiro que te consola, que te conforta e te garante o descanso. Olhe para as coisas boas da vida, sabendo que Deus tem cuidado de você. Se em muitos momentos nós fraquejamos, se em muitos momentos nossa fé é pouca para entender o tamanho do cuidado de Deus, a palavra de Deus nos recomenda hoje a olharmos para o cuidado dele e a forma como ele tem conduzido as nossas vidas. Deus cuida das aves do céu. Deus cuida dos lírios do campo. Deus cuida das árvores que crescem. E o versículo 30 diz: Ele também cuidará de nós, homens de pequena fé. Porque nós, o ser humano, é realmente a coroa da criação de Deus. Aquele que Deus escolhe para se relacionar com Ele mesmo através do seu Filho. Jesus não veio morrer para salvar as aves e nem as plantas, mas Jesus veio morrer para te salvar, para me salvar, para que possamos estar sentindo o cuidado constante de Deus. Olhe para as coisas boas da vida
coloque os seus olhos na melhor das coisas, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus guarde o seu coração e que você continue caminhando valorosamente ao lado de Cristo Jesus. E até o nosso próximo Boa Noite com Jesus, aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau!